Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso mestre amigo Jesus envolva a todos nós. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mas antes eu convido a todos a fazermos uma prece. Vamos juntos com os nossos pensamentos elevados até Deus, nosso Pai Criador, até o nosso Mestre amigo Jesus e a toda a equipe espiritual que nos ampara. Vamos rogar que nos auxilie na compreensão, no entendimento da mensagem de hoje. Graças a Deus. Então, nesta noite, nós vamos procurar entender por que as atividades espirituais não devem ser cobradas. Ao contrário, vamos procurar compreender por que a atividade espiritual deve ser exercida gratuitamente. Quando Jesus enviou os seus discípulos para aliviar as dores do povo que sofria, enviou para pregar a boa nova, para ajudar na propagação da fé, Jesus deixou bem claro. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, Jesus faz a seguinte recomendação: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. A primeira recomendação de Jesus: curai os enfermos, limpai os leprosos. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, não eram médicos, não eram profissionais da saúde. Então a cura que Jesus recomenda é a cura espiritual, através da ação fluídica, do esclarecimento, do entendimento das leis de Deus. Por esta tarefa é que Jesus recomenda que seus discípulos iriam usar as faculdades espirituais. Então, quando Jesus manda os seus discípulos orientar o povo, amparar, curar, Jesus sabia que eles iam utilizar as faculdades espirituais. Essas faculdades espirituais, eles receberam de graça. Os seus discípulos receberam de Deus sem pagar nada. Deus não cobra nenhuma faculdade que distribui. Como a gente não paga por essas faculdades, Jesus recomenda para não fazermos dessas faculdades espirituais, seja ela qual for, um objeto de especulação, um tráfico de benefícios, nem um meio de vida. Deus não vende a sua bênção, o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Muitos, às vezes, querem nos vender uma entrada no reino dos céus. E, infelizmente, até nossos dias atuais, querem nos vender uma entrada no reino dos céus. Nós podemos até acreditar que podemos comprar, mas não é assim. Deus não faz negociação. Jesus mesmo nos disse, a cada um segundo as suas obras. Todos nós estamos subordinados às leis de Deus. E não as leis de Deus estão subordinados ao nosso capricho. E nós podemos perceber muito bem as atividades que são exercidas espiritualmente e as atividades que são exercidas por nós para a nossa sobrevivência, para a nossa vida aqui material. O trabalho que nós fazemos aqui para a nossa vida material, com o nosso intelecto, com o nosso corpo, destina-se à nossa sobrevivência física. Nós é que realizamos. Estudamos, aprendemos, aperfeiçoamos através de nossa experiência, de nossa convivência. Então se torna natural recebermos um salário por esse trabalho que realizamos. Mas o trabalho espiritual é bem diferente. É totalmente diferente desse trabalho que nós fazemos para a nossa sobrevivência física. O trabalho com as faculdades espirituais não deve destinar-se à nossa sobrevivência, porque não é nós que realizamos. Nós somos apenas o intermediário.
Se nós recebêssemos por essa atividade espiritual, nós estaríamos recebendo por um trabalho que não foi realizado por nós. A atividade espiritual só se realiza com o concurso dos espíritos desencarnados. E se nós recebêssemos por um trabalho que esses espíritos fazem, seria como explorar os outros, né? Explorar os dons espirituais que nos foram dados de graça. Seria dispor de algo que não se é dono, na verdade. E ainda, além do mais, nós estaríamos explorando em nome de Deus. Seria a exploração da fé. Tudo em nome de Deus, mas tem um preço. E quantas promessas não fazem em nome de Deus? É só pagar que seremos curados, tanto as doenças como as outras coisas que estamos enfrentando. E ainda por cima, se nós pagarmos e não obtivermos a cura que desejávamos, é porque nós não tivemos muita fé. Isso é o que muitos nos falam, né? E prevendo essa exploração da fé, esse comércio das coisas que é espirituais, levou Jesus a nos ensinar sobre esse assunto. Dai de graça o que de graça recebeste. Jesus era um verdadeiro mestre. Jesus recomendou, ensinou e exemplificou. Quando nós falamos muito, nós queremos ensinar alguma coisa, muitos aprendem com isso. Mas quando nós exemplificamos, a coisa fica gravada com mais força, com mais intensidade. E foi isso que Jesus fez, exemplificou. Nada cobrando de ninguém, pobres ou ricos, por qualquer obra espiritual que Jesus realizou, inclusive as curas. Jesus recomendou essa gratuidade porque o objetivo do trabalho espiritual é promover o esclarecimento, a fraternidade, é propagar a fé. E com a cobrança dessas coisas espirituais, algumas consequências ficam evidentes para nós. A primeira coisa que podemos perceber, não vai estar ao alcance de todos. Por menor que seja esse valor, por menor que se cobre, sempre vai ter alguém que não pode pagar. E com isto, alguns poderiam ter dificuldades, ou poderiam ser impedidos de ter acesso a um esclarecimento, a um conforto, a uma ajuda espiritual, se fosse cobrado, por menor que fosse esse valor. E um outro ponto importante para nós também é que os bons espíritos se afastam desse trabalho. Os bons espíritos não se prestam a esse comércio, não vão compactuar com o nosso erro de estarmos cobrando. Os espíritos que se prestam a este trabalho são, no mínimo, ignorantes. Mas esses espíritos também, ignorantes, já desencarnados, não gostam de ser explorados, irão acabar se afastando também. E tem um outro ponto muito importante também, que nós temos que aprender o que pode acontecer com esse comércio do que é espiritual, né? Qual seria o valor cobrado? Quanto iríamos cobrar? Maior pedido, maior valor, é isso que acontece, que a gente vê hoje em dia, né? E essa exploração da fé, apesar de Jesus ter recomendado, ela continua porque sempre vai ter alguém disposto a pagar. Quem é que vai pagar por uma ajuda espiritual? Normalmente, quem paga por uma ajuda espiritual são as pessoas mais fragilizadas. Nós podemos até perceber, quando nós estamos atravessando aqueles momentos difíceis, os momentos de maior sofrimento, quando nós temos a impressão que a esperança acabou, é muito mais fácil sermos explorados. A gente não percebe essa exploração. E é por isso que essa exploração da fé acontece normalmente com aqueles mais necessitados. É muito mais fácil
arrancar dinheiro de quem daria tudo aquilo que possui para se ver livre daquela situação desesperadora que se encontra. E muitas vezes ainda nós encontramos alguém falar, tal pessoa é bom, é caro, ela cobra, mas o que ela faz é batata. Estamos enganados. Quem não está mal, quem está bem, não paga para uma atividade espiritual. Pelo menos eu nunca vi alguém dizer assim, nós vamos até tal pessoa, vamos lá pagar, mas nós vamos lá para agradecer. Já que deu tudo certo na nossa vida, vamos lá agradecer, pedir para aquela pessoa fazer algo por nós sem agradecimento. Não, nós vamos naquele momento difícil, naquele momento de desespero, naquele momento que nós nem percebemos que está ocorrendo a exploração da fé. Este comércio, implica em algo de não tão bom assim, tanto para quem vende um benefício, como para quem compra. As duas situações, às vezes nós pensamos assim, eu não cobro para fazer nada mesmo, então estou livre disso daí. Mas às vezes não, porque tanto quem vende, como quem compra, quem paga, tem algum prejuízo. Quem vende ou quem se beneficia com as coisas espirituais, terá muitos inconvenientes. Um deles é se compromete espiritualmente, vai ter consequências nesta encarnação ou encarnações futuras. Paulo nos disse isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 7, aos Gálatas. Não se deixe enganar, Paulo diz assim, pois o que o homem semear, isto também colherá. E quem vende, então tem seu prejuízo. Mas quem compra, que prejuízo pode ter? Às vezes nós podemos achar que não temos nenhum, mas um primeiro inconveniente de quem acredita que está comprando, a gente acaba ficando na inércia. Então nós vamos até determinado lugar, pagamos, fazemos o nosso pedido e a gente se considera livre. Não fazemos nada para modificar a situação que estamos enfrentando. Nós já acreditamos que fizemos quando fomos até lá e pagamos. E deixamos de nós mesmos procurar mover aquela situação, as energias que vão modificar aquelas situações em nosso favor. Vamos acreditar que estaremos livres de esforços. E temos que estar atento quanto às cobranças também, porque às vezes a cobrança não é algo declarado, algo que fica evidente. Quando a cobrança é bem evidente, é tanto para fazer tal coisa, a gente percebe. E quando ela está camuflada, como por exemplo, um valor simbólico, ou até mesmo uma troca de favores, a gente não percebe. E quando Jesus fala em gratuidade das coisas espirituais, Jesus fala de todas. Todas as atividades espirituais, sejam elas quais forem. Em Lucas, no capítulo 20, versículo 45, 47, em Marcos, no capítulo 12, versículo 38 a 40, e em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Os três evangelistas nos orientam sobre isso. E Jesus deixa claro, nessa passagem, essa orientação sobre a gratuidade das coisas espirituais, e Jesus inclui aqui as preces, que nem as preces podem ser pagas. Então Jesus disse a esses três apóstolos de Jesus, registraram o que Jesus disse. Jesus fala assim, disse em seguida a seus discípulos, diante do povo que o escutava. Então Jesus orientou os discípulos, mas falou para todo o povo que estava ali. Precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares dos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas.
essas pessoas receberão condenação rigorosa. Os escribas eram pessoas importantes para o povo judeu. Naquele tempo, há 2000 anos, a quantidade de analfabetos era muito grande. Como os escribas dominavam a leitura, sabiam ler, sabiam escrever, dominavam a escrita, eles tinham um grande destaque social. E o que eles faziam? Eles ficavam nas praças públicas, com suas longas túnicas, que eram as roupas que eles usavam, e ofereciam as suas preces. As pessoas que necessitavam das suas preces os chamavam para eles ir até a sua residência fazer essas preces. Eles ficavam ali, então, nas praças públicas, esperando que alguém os contratasse para fazer as suas preces. E como eles cobravam essas preces? Essas preces eram cobradas pelas quantidades de palavras que eles diziam. Por isso que Jesus fala, né, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quando elas chamavam as pessoas para orarem na sua residência para aquele que já havia desencarnado, eles fazendo as preces longas cobravam muito, prece curta cobrava menos. Então, eles faziam aquelas longas preces para tirar toda a fortuna das viúvas, né? E a gente começa a perceber aqui, né, que a exploração da fé já existia e continua existindo até hoje. Porque até hoje nós vemos pessoas ainda pagando para fazer preces por elas. E a gente se pergunta, será que Deus vai medir o que Ele vai nos beneficiar, medir a sua graça pelo número de palavras de nossas preces? É claro que não. Deus não mede a nossa prece pela quantidade de palavras que falamos. O valor da prece não está nem na quantidade de palavras e nem na qualidade de palavras. Qualidades naquele sentido, se são palavras harmoniosas, se não são palavras harmoniosas, não é isso que importa, são palavras bonitas. Por mais bonita e harmoniosa que for uma prece, ela não terá valor nenhum se não partir do nosso coração. A prece é um impulso do coração, é um impulso da alma. Por isso Jesus recomenda para entrarmos em nosso quarto e fechar a porta. Nós podemos entender quando Jesus recomenda fechar a porta, né, de duas maneiras, né? Pode ser a porta física de nossa residência, mas também pode ser a porta do nosso interior, nos fecharmos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, nos desligarmos de outros pensamentos que não seja a prece naquele momento, porque nós só precisamos falar com Deus o que temos em nosso coração. Não precisamos nos preocupar com mais nada, basta falarmos aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos precisando. Com essas orientações de Jesus, nós aprendemos que não existe uma prece certa ou uma prece errada. Toda a prece é certa. O que pode existir é uma prece sincera e uma prece não sincera. O valor da prece, como eu disse, não vai estar nem na quantidade de palavras e nem na qualidade das palavras. O valor da prece vai estar na sinceridade das palavras. Por isso mesmo, nós não precisamos de intermediário para conversarmos com Deus. Ao contrário, podemos e devemos nós mesmos nos dirigirmos a Deus. Quem melhor de nós mesmos para falarmos com Deus aquilo que estamos precisando? Nós podemos ir em busca de um benefício num templo, num centro espírita, numa igreja. Podemos ir lá conversar e tudo e receber uma certa ajuda. Mas a prece nós mesmos podemos fazer. Nós mesmos podemos nos dirigir a Deus. Porque ninguém melhor do que nós vai falar com Deus aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando, falar com Deus das nossas aflições. Se nós pagarmos
para os outros fazerem as preces por nós, nós vamos perder preciosos momentos de nos ligarmos a Deus. Quando nós estamos em prece, nós nos ligamos a Deus, nosso Pai Criador. Nos ligamos ao nosso Mestre amigo Jesus e à equipe espiritual. Estaremos ligados a eles. E nesse momento, nessa ligação que nós temos, nós vamos estar movendo energias a nosso favor. Nós vamos estar movendo fluidos que vão nos fortalecer, que vão nos amparar, que vão nos auxiliar. Às vezes, nós pedimos em nossas preces que alguma coisa acontecesse do modo que nós achássemos que deveria ser. Mas muitas vezes não vai ser assim. Tem situações que nós vamos ter que passar, que vamos ter que enfrentar. Mas a prece vai nos auxiliar a enfrentarmos essas situações. A prece vai nos ajudar a olharmos por essa situação de uma outra maneira, de um outro modo. Vai fazer que nós encontremos soluções e um monte de coisas que podem ocorrer. Quando nós fazemos a prece, não é que nós vamos modificar a vida a nosso favor. Nós é que vamos modificar a nossa vida. Nós é que vamos modificar as nossas ações. Não é que a prece modifica a nossa vida. Nós é que modificamos a nossa vida depois da prece. E lembrando mais uma vez que a prece é algo bem simples. Basta falarmos com Deus em nosso íntimo, né? Basta falarmos aquilo que vem de nosso coração, aquilo que vem de dentro. Não precisa ser diante de todos, não precisa ser em público e não precisamos ficar repetindo palavras, não. Resumindo, a nossa prece pode ser simples, curta, mas deve ser sincera. Às vezes nós queremos falar tanto, né? Fazer tanto, e nós só precisamos falar assim, a Deus, Pai, ajude-me. E lembrando mais uma vez, com o hábito da prece, alcançaremos o que nós precisamos. Embora a ajuda possa não vir do modo que queremos. Com a prece, nós vamos receber, no mínimo, a convivência e o amparo de nossos amigos espirituais. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. E para encerrarmos esse nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, Senhor da vida, e rogarmos nesse momento por todos aqueles que enfrentam algumas dificuldades, todo aquele que se encontra em situação de desespero, de agonia, que ele possa receber de nós essas vibrações de paz, essas vibrações de amor, fortalecendo-os, amparando-os em suas necessidades. Vamos também vibrar pelos nossos lares. Pensemos em Jesus entrando em nossa residência e envolvendo cada um de nossos familiares com a sua luz de paz, com a sua luz de amor, com a sua luz de esperança. E nós, ali ao lado, vamos nos imaginar dando um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. E neste momento ainda, vamos lembrar daqueles parentes mais distantes, aquele que não nos encontramos, inclusive aqueles que já retornaram à nossa pátria espiritual. E do mesmo modo, pensemos em Jesus, envolvendo cada um deles com a sua luz, com a sua paz. E da mesma forma, vamos nos imaginar dando um abraço cheio de paz, um abraço cheio de ternura, um abraço que daríamos como se eles estivessem encarnados entre nós.
Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração uma pessoa a quem desejamos ajudar, ou uma pessoa que sabemos que está enfrentando uma situação muito difícil, ou mesmo uma pessoa que nos pediu. Vamos pensar nesta pessoa e vamos levar esta pessoa até o nosso Mestre e amigo Jesus e vamos entregar em seus braços. E temos toda a certeza, toda a confiança que Ele está recebendo. E nem precisamos rogar nada por ela, pois sabemos que ela está recebendo de nosso Mestre e amigo Jesus tudo o que ela precisa para enfrentar essa situação. Rogamos ao nosso Mestre e amigo Jesus por nós mesmos, para podermos receber o amparo, o auxílio, para enfrentarmos as situações que surgem em nossa vida. Graças a Deus. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.